Oi, voltamos para fazer uma temporada especial. Dessa vez, nós queremos te contar sobre as 11 premissas selvagens que nos ajudam a trazer para o cotidiano as competências da mulher selvagem. Nós, nesse caso, somos eu, Mariana Bandarra, e a Bárbara Níquel. Desde que a gente começou, talvez seja isso, lá em 2017, para entender melhor os ensinamentos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a nossa vida foi transformada. E a gente sabe que esse projeto acompanhou as nossas ouvintes por muitas mudanças também. Nossa, a gente tava com muita saudade. Esse é o primeiro episódio da nova temporada e a gente começa matando um pouquinho a saudade, falando sobre o que rolou desde o fim da última temporada. A gente também apresenta brevemente as 11 premissas selvagens e o projeto onde elas nasceram, o Planejamento Selvagem, que tem sido a casa das nossas conversas mais gostosas de lá pra cá. Para receber o presente que a gente preparou para você, um e-book contendo todas as premissas que guiam essa temporada, é só visitar planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso. Ou se quiser só mandar um e-mail pra gente, escreve para sim@planejamentoselvagem.com.br. A gente vai deixar esses dois endereços aqui na descrição do episódio. Nossa, como é bom a gente estar aqui juntas outra vez com você. A gente mal podia esperar. Oi, Mari, que saudade. Oi, Bárbara. Que saudade de gravar, de estar diante de um microfone junto contigo. Que saudade de imaginar quem é que pode estar nos ouvindo agora, o que essa pessoa está fazendo, onde ela está, o que está acontecendo na vida de quem está nos ouvindo. Que coisa linda a gente ter acesso à vida dessa pessoa, no caso você, que está nos ouvindo, e acesso a receber esse tempo de conexão e de atenção. Eu tava com muita saudade da gente gravar, eu tô com frio na barriga, eu não sei o que vai acontecer, gosto dessa sensação e ao mesmo tempo passei tanto tempo com saudade de gravar e agora a gente tá aqui e eu tô assim me sentindo que eu nunca fiz isso antes. Então vamos situar para as pessoas que agora é novembro de 2021, que o Talvez Seja Isso começou a ser gravado em 2017 e terminou em 2019. Caso alguém esteja ouvindo na sequência, descobriu agora o Talvez Seja Isso, começou a ouvir há 2 semanas e está ouvindo todos os episódios, chegar nesse episódio vai parecer que o tempo não passou, né? Que a gente gravou aquele último e daí agora tem esse disponível, mas tem um intervalo de 2 anos, então nós somos pessoas bem diferentes desde que a gente começou a gravar, desde que a gente terminou de gravar, né, nesse intervalo até agora. O bom da vida é o direito inalienável de mudar. Eu não me reconheço quando eu ouço os nossos episódios originais e sou bem grata por isso. Também acho que teve muita coisa fértil que aconteceu nas nossas vidas desde o inverno de 2019, quando a gente gravou o último episódio do Talvez Seja Isso. Talvez alguém tenha curiosidade de saber por que a gente passou 2 anos sem gravar. Eu acho que podia ser uma desculpa pra gente matar as saudades também, botar o papo em dia, uma Sim. mini retrospectiva do que rolou desde a última vez que a gente esteve juntas, entre nós duas e contigo que nos ouve. Bom, acabou o livro, né? O projeto era gravar um episódio para cada capítulo do livro. A gente gravou Mulheres que Correm com os Lobos. Mulheres que Correm com os Lobos. A gente gravou mais do que um episódio para alguns capítulos. A gente tinha essa ideia que eu não tinha noção do quanto era ousada e pretensiosa de gravar e publicar um episódio por semana, assim, como se essa leitura fosse fácil. 2 em 2 semanas a gente de 2 começou. em 2 semanas, como se fosse uma leitura, assim, que a gente pega e lê até o fim. Obviamente, não foi o que aconteceu, a gente levou 2 anos, né? Mas também a gente começou a fazer muitas coisas a partir dessa leitura, desse projeto, dessa comunidade que
surgiu das pessoas que começaram a nos acompanhar. Aliás, foi bastante surpreendente para mim a quantidade de pessoas que nos encontraram, que ouviram, não só a quantidade, mas a diversidade, né, de idades, de lugares, de experiências, né? A gente começou a criar outras coisas, mas quando a gente começou a gravar, eu já tinha passado na seleção do doutorado. Esses 2 últimos anos também foram de bastante dedicação ao doutorado, né? Não deu para começar outro podcast nesse meio tempo. Sim. Tinha que terminar uma tese. A Bárbara acaba de defender o doutorado dela faz uma semana. Foi titulada Doutora Bárbara. Foi muito lindo esse processo de testemunhar tu fazendo essa coisa gigante, que é escrever uma tese de doutorado no meio de uma pandemia. E de tudo que aconteceu nesse meio tempo, né? Sinto que só pude fazer porque estava contigo, Mari, pertinho, trabalhando contigo. Eu nunca imaginaria que começar o doutorado e começar o Talvez Seja Isso pareciam 2 coisas tão diferentes, separadas. No final, elas meio que se transformaram numa coisa só, assim, pra mim. Eu não conseguia ver a relação, né? Tipo, como assim eu estou fazendo esse doutorado aqui no jornalismo e fazendo esse projeto com a Mari? Parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra. E no final, acabei caminhando e quando vi, estava fazendo uma tese sobre ética feminista do cuidado, estudando coisas que eu não imaginaria que eu estudaria quando passei na seleção. As pessoas sempre me falaram que era muito surpreendente, assim, todo mundo que entra no doutorado acaba fazendo uma tese que não é a que imaginava no começo, né? Uhum. Mas eu não imaginava que era tão não linear e muito influenciado pela tua presença na minha vida. Eu preciso até crescer um pouco para receber esse galanteio. Mas que bom, eu fico muito feliz de ter contribuído para essa tese existir. Eu sinto que isso que tu tá descrevendo, Bárbara, de as coisas pareciam não ter nada a ver e daí elas se integram, é um movimento de descompartimentalização, né, de erosão entre as áreas diferentes, que tem muito a ver com o jeito selvagem de fazer as coisas, né, com encarar os nossos interesses também como ecossistema. Sim. Onde tudo é interdependente. E foi lindo ver a elegância com que tu... Porque eu sei que não foi fácil, né? Mas a elegância com a qual tu conseguiu realizar uma coisa que não poderia ter sido feita por ninguém que não fosse a Bárbara Nickel do Talvez Seja Isso. Eu acho que isso é uma verdade incontestável sobre a tese mesmo. E tem muito nessa nossa conversa sobre vida criativa que surge a partir da primeira temporada do podcast, da leitura do Mulheres que Correm com os Lobos, dessa tentativa de tirar do papel as coisas que a gente estava aprendendo, porque esse é um livro cuja a experiência dele move lugares em que a gente não estava preparado para ser movida, né? Quem ouviu a primeira temporada lembra do nosso episódio do Patinho Feio, que era um episódio muito difícil. Foi um episódio muito difícil de gravar, porque foi um episódio da semana em que a orientadora da Bárbara faleceu de uma forma trágica e inesperada. E tinha, então, assim, o peso daquela perda que era da vida real versus o que a gente estava fazendo. E eu não tô dizendo isso para romantizar as perdas ou dizer, tudo valeu a pena porque tu entregou a tese, nada desse tipo, mas porque a leitura se mistura com a vida e cria essa gosma meio quando as folhas do outono começam a cair e embaixo tem uma coisa ali que não é bem terra e não é bem folha, mas já é uma coisa de uma gosma que fertiliza as coisas durante o inverno para que elas possam voltar a brotar na primavera. E eu vejo que a fertilidade da tese que tu acabou produzindo, sabe? E acho que isso se aplica a muitas coisas nas nossas vidas, né? Desde então. Ficou misturada, ficou com essa gosma fertilizante, assim, da descompartimentalização. E, em parte, eu acho que é isso que a gente veio fazer num novo lugar. Falar sobre vida criativa
nesse lugar bagunçado da prática cotidiana e não necessariamente estruturado por um trabalho, por uma obra literária. Curioso que tu tenha trazido esse momento de gravar o Patinho Feio. Se a gente tivesse combinado de se perguntar o que foi mais transformador pra gente enquanto a gente lia, né? Eu sinto que é como se tivessem trocado uma peça em mim. Alguma coisa aconteceu de muito estrutural durante a leitura e a gravação do Patinho Feio, que foi eu ter noção de que eu não estava sozinha. E quando eu digo que eu só sinto que essa tese é a tese que eu fiz por estar junto contigo, fazendo as coisas contigo, trabalhando contigo, te tendo perto, eu sinto que essa descoberta de não estar sozinha é uma descoberta que eu fiz junto contigo, que foi muito essencial, assim. É muito característico dos trabalhos acadêmicos a gente se sentir muito sozinha, né? Sentir que está fazendo uma coisa, um trabalho solitário. E se teve uma coisa que eu não senti, foi que eu estava sozinha enquanto eu estava fazendo esse trabalho. Eu sinto que ele é um trabalho feito por ti, por várias pessoas que nos ouviram e que vieram conversar e contaram coisas e apontaram caminhos e me fizeram olhar para o mundo de um jeito diferente, propiciaram condições para que eu pudesse fazer, me indicaram leituras. Eu me senti como, a partir da leitura desse capítulo, dessa gravação, como se antes eu estivesse enxergando uma parede entre mim e as outras pessoas e daqui a pouco, tipo, tá, eu não tô andando com todas as pessoas, eu não tô andando sempre com as pessoas que eu gostaria, eu não é, mas eu não tô sozinha, assim, eu não tô sozinha. Tem gente andando comigo, tem gente que quer ler esse trabalho, tem gente que tá fazendo essas mesmas perguntas, né? Tem gente com quem eu posso conversar sobre isso, assim, que também é um sentimento muito poderoso para ter passado pela pandemia, né? Para ter sempre a certeza de que, ter tido sempre a certeza de que não estava sozinha, né? Nossa, coisas que a gente estava conversando em 2017 e que soavam revolucionárias, entre aspas, né? Assim, que soavam muito coisas fora desse mundo, com a chegada dessa consciência meio apocalíptica, assim, que a gente teve com a pandemia, né? Esse rito de passagem coletivo que a pandemia propiciou, está propiciando, viraram coisas muito lugar comum. Algumas das coisas que a gente estava propondo, a partir da Clarissa, né? Que a gente estava chamando atenção. E que a gente começou a propor a partir do nosso trabalho no Planejamento Selvagem, que foi a coisa que a gente começou a fazer mais ou menos junto com o podcast. E foi muito impressionante para mim durante a pandemia, assim, como indivíduo, ver que as coisas que pareciam que a gente estava dizendo e que eram, mas isso aí é só para quem tem o luxo de não sei o quê, que de repente aquelas coisas se tornaram urgências e que elas ganharam uma materialidade muito grande. Eu comentei no almoço hoje contigo, né, que parece que a pandemia trouxe uma nitidez para as lentes com as quais eu enxergo o que no mundo está contribuindo para criar as circunstâncias de vida e de comunidade que eu realmente quero, e o que no mundo está contribuindo, o que no mundo não está contribuindo ou está sendo um obstáculo para que esse mundo seja viável, né? E eu tô falando de coisas assim que não envolvem 3 gerações, que é o que a gente, né, o mínimo pra gente ver aquelas mudanças imensas, mas pequenas mudanças mesmo, tipo as pessoas poderem dormir uma quantidade de horas o suficiente, sabendo que tem um monte de gente que tá saindo do emprego e tá vindo entregar mercadorias de grandes lojas online na minha casa depois do emprego com o seu carro. E, tipo, essas pessoas certamente não estão dormindo se elas estão vindo na sexta, às 11h30 da noite, na minha casa, me entregar uma coisa de R$20 que eu comprei quase sem pensar.
Só um exemplo, assim, de que eu não tô falando sobre um mudar o mundo no qual tudo fica bem pra sempre, mas só eu senti que a pandemia me trouxe mais nitidez nas coisas que já pareciam antes, assim, e agora eu tô... Nunca tive tão ciente quanto agora dos meus privilégios e acho que não quero tornar a pandemia o assunto também, porque não é sobre isso que a gente, de repente, em outro momento, a gente faz um episódio sobre. Mas eu sinto que para dizer o que aconteceu comigo nesses 2 anos é impossível, sabe? Não levar assim, em consideração que eu sou uma mulher de 40 anos que estava morando sozinha enquanto isso aconteceu. E quando tu fala esse não estar sozinho, assim, a pandemia fez eu enxergar exatamente quem é a minha rede. Assim, eu sou muito honrada de poder ter trocado contigo e da gente poder ter se mantido trabalhando juntas, mesmo enquanto tu tava mergulhada na tese. E, assim, essa clareza de ver exatamente quem é a minha turma. Sim. Foi, acho que, assim, a coisa que permitiu que eu estivesse uma mulher saudável nesse período, assim. Eu vejo como esse não estar sozinha na prática e não enquanto adesivo na parte de trás do carro, né? Assim, essa prática de fortalecer e nutrir as redes de afeto foi a coisa que quem eu vi florescer durante a pandemia foi quem investiu nisso. E eu sinto que floresci durante a pandemia por uma série de privilégios, né? Entre eles poder ficar em casa, mas porque eu tive isso, assim. Os primeiros 40 dias da quarentena eu fiquei totalmente sozinha. E se eu não tivesse um cachorro, eu teria enlouquecido. 40 dias sem encostar em ninguém. E essa coisa da pequena bolha, assim, foi muito bonito criar essa outra vida que existia só dentro das casas e dentro das coisas. E eu sinto que tem um grande inverno, assim, uma coisa de renascimento agora que a gente está não retomando, mas entrando em uma outra fase dessa necessidade de isolamento. A gente já tem, né, algumas pessoas já estão com a 3ª dose da vacina, a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que está acontecendo, mas eu entendo que todo mundo está sentindo que está tendo uma mudança de momento, assim, uma mudança de estação. O que tu fez nesses 2 anos, Mari? No que tu esteve trabalhando? Eu estive trabalhando num projeto de música devocional que nasceu no inverno de na primavera de 2020. Um projeto solo, digamos assim. Não é nada, nunca é solo. Então eu queria cantar essas músicas que eu vinha cantando num espaço de meditação. E eu saí desse espaço e fiquei com vontade de fazer um projeto que fosse meu. Se chama Neshima. E eu fiz pela 12ª vez uma live dessas músicas, né? Desse projeto. Agora, no começo de novembro. E é uma por mês? Eu tenho feito sempre na lua nova. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas foi uma coisa bem despretensiosa na superfície. Que foi uma coisa muito grandiosa pra eu fazer. Eu estive trabalhando bastante nas nossas coisas, nas coisas do Planejamento Selvagem, que é essa comunidade que a gente nutre e que nos nutre a partir do que a gente aprendeu com Mulheres que Correm com os Lobos, mas não só, sobre ter uma vida criativa que está a serviço da vida. Sim. E que não está consumindo a nossa vida, mas sim nos trazendo mais vitalidade, não só para nós, mas também para o que cerca, né? Eu tive trabalhando nessa coisa junto com a Júlia e a Isa e tu. Eu tive aprendendo a ser dona de casa, porque eu sempre fui uma péssima dona de casa, quase como um ponto de orgulho, assim, porque eu era uma jovem punk. E eu tive aprendendo várias, eu diria, aprendendo / resgatando várias coisas que
parecia que eu estava recebendo downloads das avós falecidas, assim, sabe? Fiquei mal do estômago e daí eu aprendi a fazer um caldo de frango que não via receita na internet. Era um caldo de osso que eu simplesmente, de alguma forma, sabia fazer ele. Foi uma experiência que abriu um lugar de conexão com a minha casa, assim, e com a lida doméstica, que eu acho que é muito importante deixar claro que eu não tenho filho, que eu entendo que esse lugar é um lugar extremamente complicado de romantizar, mas para mim, que vivia no exílio desse lugar, foi uma cura poder pegar os poderes dessa vida doméstica, não assim, agora eu sou uma mulher de verdade que tem a pia limpa, inclusive porque ainda fica muita louça na minha pia, mas pegar os poderes que esse lugar me dava e reconhecer que esse varrer também era uma forma de clarear o terreno para eu ser criativa, que o limpar o vidro também estava me trazendo clareza, que o deixar os copos bem, sabe, transparentezinhos, tinha com a água quente, assim, tinha medicinas, assim, eu acho que eu descobri uma conexão muito maior com as mulheres da minha família a partir desse processo. E é uma coisa meio abstrata, tipo, não é um projeto, mas é uma coisa que ainda tá acontecendo, assim. Eu acho que eu fiz uma coisa muito grande. O meu patinho feio é a mulher esqueleto, né? Uhum. Eu comecei a namorar. Eu ouço a mulher esqueleto e lembro, assim, eu choro todas as vezes que eu escuto aquele episódio, mas não só o choro da Mari que gravou, assim, eu me lembro da dificuldade que era eu me sentir tão incapaz de ser habitada por aquela história, assim. E alguma coisa diferente está acontecendo nesse momento, assim. Eu tô cultivando uma história diferente do que até então era familiar com um companheiro que é uma pessoa que tem sido alguém de cura também para mim nesse momento, mas isso também foi muito difícil, exigiu muito trabalho em mim mesma, né? Sim. Inclusive, é muito curioso, né? No primeiro episódio do Talvez Seja Isso que a gente gravou, a gente estava num lugar que era um pátio de uma casa e tinha muitos cachorros latindo, dava para ouvir no áudio. E eu acho sempre gostoso descrever um pouquinho. E hoje nós estamos aqui cercados de 3 cachorros, né? É verdade. Tu não tinha Eu cachorro não quando tinha a gente cachorro começou quando a a gente gravar. começou a gravar. Só existia o Tito na nossa vida, que é o cachorro da Mari. Eu e o Aurélio agora temos o Flock, que é um cachorro não planejado. E agora tem o Tito, tem o Flock e temos a Zelda, que tá aqui dormindo do nosso A lado. Zelda de hóspede, que é a cosquinha do meu companheiro. Então, temos 3 cachorros, temos uma tese, temos um namorado. Acho muito curioso as pessoas que falam isso. Temos um namorado, parece que a gente tá num trisal. Isso. A gente tá fazendo uma nova temporada que é para esse momento agora, que a gente acaba de contextualizar. E a nossa ideia é apresentar as 11 premissas para uma vida criativa que brotaram a partir da nossa transição, do monte de material que a gente mergulhou no Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, e das outras referências que estavam permitindo que a gente fizesse este podcast, naquela temporada. E a gente decidiu gravar uma temporadinha nova, que a gente está chamando de uma temporadinha nova, alguns episódios sobre essas premissas que a gente criou para o planejamento selvagem. Então a gente vai fazer uma temporada sobre essas premissas, mas a gente quis gravar essa introdução, esse episódio que tu está ouvindo agora, para a gente justamente fazer isso, né? Botar o papo em dia com vocês, com quem estiver ouvindo, contar um pouco como a gente está, contar da vida, tirar o pó desse lugar de estar gravando o podcast. Quero aproveitar e perguntar para quem está nos ouvindo como é que tu tá. Porque faz tempo que a gente não conversa, né? Então,
Como é que foram para ti os últimos 2 anos? Fico especialmente curiosa com quem começou a nos ouvir lá em 2017 mesmo, né? E nos acompanha há bastante tempo. Tem muitas pessoas que talvez tenham sido surpreendidas agora com um alerta no seu celular, ou sei lá onde é que ouve podcast, e tá dizendo, olha, um episódio novo, que curioso, né? Depois de tanto tempo, que nem esperava mais, talvez, não sei. Mas acho que assim como a gente está matando a nossa saudade, eu fico querendo saber como estão as pessoas, como estão essas mulheres que nos ouvem. Então, se quiser, pode mandar nos manda um e-mail mandando notícias. Manda notícias pra gente. Sim. Manda uma cartinha. E tem bastante gente que descobriu a gente mais recentemente. Sim. E que tem uma outra experiência disso. E a gente também quer saber de vocês. Sim, a gente quer saber de todo mundo. Tem muitos tempos, né, acontecendo. Então, essa introdução é para matar a saudade. E agora a gente vamos falar um pouquinho do planejamento selvagem. E para apresentar o que a gente vai fazer na temporada. Inclusive, a gente está fazendo esse episódio um pouquinho mais comprido para poder matar a saudade sem pressa. Mas a gente quer que eles sejam mais... Desafio. É um desafio da gente conseguir ser mais sintéticas, né? O planejamento selvagem foi a coisa que nasceu do nosso mergulho no Mulheres que Correm com os Lobos. É uma comunidade. É uma jornada de 12 meses em que a gente olha para os nossos sonhos, olha para como a gente se sente enquanto a gente está agindo, né, movendo na direção dos nossos sonhos. E a gente olha para como a gente se relaciona com os ciclos do tempo. Essas 3 coisas são meio que o malabares, né? Que a gente vai, as bolinhas, que a gente vai olhando para elas ao longo de 12 meses. Toda lua nova a gente se encontra para uma conversa online. E a gente vem fazendo isso desde 2018. Vai ser o 5º ano que a gente vai fazer isso. É um processo que eu descobri que salva vidas. Salvou a minha vida, assim. Sim. Salva vidas e faz teses. E faz teses e faz coisas lindas acontecerem, porque tem muitos projetos novos que nasceram dentro do planejamento selvagem. A gente também é uma grande torcida organizada umas das outras. Sim. Às vezes não tão organizada, mas sempre torcida. Essas 11 premissas da vida criativa surgiram na nossa jornada, né, de tentar explicar o que era o planejamento selvagem. Eu fiquei muito... Eu posso contar agora essa coisa. Eu fiquei muito fascinada com o trabalho de uma americana chamada Jennifer Armbrust, e ela tinha um folheto que era tipo um panfleto revolucionário, assim, daqueles de mimeógrafo da época da ditadura que... E era um folheto que Jovens, procurem o que é um mimeógrafo no Google. Desculpa. Era um folheto, assim, com uma cara de cartaz né, revolucionário, que dizia 12 princípios para prototipar um negócio feminista. E eu fiquei muito apaixonada pelo trabalho dela e achei incrível que ela não estava explicando o que ela fazia. Ela estava apresentando quais eram os princípios norteadores. Ela não estava dizendo, venha comprar o meu curso de faça o seu negócio ser feminista. Ela estava explicando com os valores norteadores. E a gente originalmente desenhou as premissas como um jeito de explicar o que a gente estava fazendo com o planejamento selvagem, sem necessariamente... parecer que a gente estava tentando vender uma coisa. Que não me leve a mal, eu adoro vender essa coisa, porque eu sei que ela me faz bem. Sim. Então, eu sou o público-alvo dela. Eu fiquei com vontade de comentar que o planejamento selvagem surgiu muito a partir do que a gente viu acontecer na comunidade do Talvez Seja Isso. À medida que a gente foi publicando os episódios e mais pessoas foram chegando para conversar com a gente,
a gente pôde observar uma angústia, um desejo muito grande de querer criar coisas, querer fazer coisas novas, querer fazer as coisas talvez de um jeito diferente. E a gente falou muito de vida criativa, né, Sim. durante a leitura do livro. E a gente ouviu muitas mulheres dizendo: "Ah, mas eu não sou criativa. Ah, mas eu não sei o que eu quero fazer. Ou, ah, mas eu não tenho talento. Ah, mas criativo é só quem é artista. Eu não tenho tempo para ser criativa. Eu não sei o que eu quero fazer." Muitos relatos de insegurança em relação à sua própria criatividade, de não encontrar, de estar perdidas, né? De estarem pessoas se sentindo perdidas, desorientadas, e assim, ouvindo, né, talvez seja isso, e a gente tendo essa conversa que fala muito sobre vida criativa e as pessoas tendo muita dificuldade de pensar, tá, mas como eu acesso isso na minha vida? Como eu faço isso? Como eu permito isso florescer? Ou isso é muito legal, é muito bonito, adoro ouvir vocês conversando, mas isso não é para mim. Eu trabalho numa empresa e faço isso, isso e aquilo, e na minha vida não tem espaço para vida criativa. Então a gente ouviu, eu poderia passar 1 hora falando, né, exemplos. Sim. Mas a gente ouviu muito, 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 muito sobre isso. E a gente percebeu que a partir da leitura desse livro e de outras leituras que a gente tinha e continua tendo, e mesmo da nossa prática, mesmo que modesta, né, em colocar alguma coisa no mundo, né, de criar coisas, por exemplo, o podcast, que a gente teria algo a oferecer, né? Tem algo que a gente descobriu fazendo que poderia, se compartilhado, trazer benefícios para quem estava se sentindo nesses lugares assim de desconexão. A gente pensou, tá, como é que a gente pode ajudar as pessoas a colocarem as suas coisas? A gente conseguiu fazer uma coisa, como é que a gente ajuda outras pessoas, né, a colocarem as suas coisas no mundo? Daí a gente descobriu, não, primeiro elas precisam saber o que elas querem colocar no mundo, né? Talvez elas precisem confiar que aquilo que elas querem colocar no mundo é possível, é importante, tem pessoas que vão querer. A gente circulou por um monte de assuntos, né, relacionados a isso, e criou esse projeto chamado Planejamento Selvagem no primeiro ano, de um jeito bem experimental, assim, Era uma pasta de Dropbox, gente. Muito obrigada a todas as que participaram do primeiro ano do Planejamento Selvagem, porque foi assim... Era uma pasta de Dropbox com 13 áudios em MP3 e um PDF. Gambiarra, mas não sei. Experimental parece assim mais bonito. Beta. É, uma versão beta. E fico muito grata às primeiras pessoas que apostaram que aquilo ali era alguma coisa que poderia ser útil para a vida delas. E naquele primeiro ano a gente aprendeu muita coisa também. Esses princípios ficaram claros na medida em que a gente foi fazendo o trabalho. A gente não tinha essa clareza toda quando a gente começou, né? Agora a gente tem. Vamos falar quais são as premissas? As 11 premissas da vida criativa, segundo o Planejamento Selvagem, são: número 1, você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. Vamos fazer um jogralzinho? Eu leio o 2, tu leu o 3? 2. Você não precisa fazer tudo sozinha. 3. Sua produtividade não determina o seu valor. 4. Sem gentileza, cuidado e prazer, o sucesso é uma força destrutiva. 5. Trabalhe lentamente. Descansar é parte do trabalho. 6. Não há foco sem distração. Continue voltando. 7. É só dar um passo e ele te prepara para o próximo. 8. Sua atenção é um recurso finito e precioso. 9. Uma lista interminável de coisas para fazer é uma tática infalível para aprisionar uma mulher. 10. A alegria é revolucionária. 11. Quando a gente aprende a fluir com os ritmos da vida,
planejar é um ato criativo. Às vezes tem umas coisas que a gente faz que eu acho tão interessantes que eu acho até difícil acreditar que foi a gente que fez. Eu tenho essa sensação, os nossos melhores momentos, eu fico pensando, quem são essas pessoas? Eu sinto que é como se a gente recebesse as coisas esses dias. Exato, a gente canaliza elas do... Tem coisas assim, eu sinto que é um framework, um jeito da gente olhar para o que a gente está fazendo, que é verdade. Não tem nenhuma mentira. Não. É verdade. E a gente observou que são sustentáveis no cotidiano. Então, as premissas, de certo modo, são a estrutura dessa temporadinha que a gente está começando hoje. E a gente quer falar um pouquinho sobre cada uma, te convidar para experimentar elas, fazer o test drive delas na tua vida, entendendo que não precisa ser com mudanças radicais e grandiosas, que, pelo contrário, as pequenas mudanças, a gente cada vez mais martela isso no Planejamento Selvagem, que as pequenas mudanças que a gente tende a subestimar são, às vezes, as mais grandiosas, né? Embora sejam minúsculas. A minha aspiração é que a gente consiga, assim como a gente fez com as histórias do Mulheres que Correm com os Lobos na primeira temporada, que essas premissas que são a nossa tradução daquela sabedoria para o cotidiano, que a gente possa também não passar por elas com pressa, se deixar escolher pelas premissas que estão fazendo sentido naquele momento. E dar o tempo que elas precisam para entrar na nossa história e mostrar o que elas estão o que está pedindo para ser visto dentro daquela premissa. Então, nos próximos episódios, o que a gente vai fazer é, cada um deles vai ser sobre uma das premissas. A gente vai conversar sobre cada uma delas, falar um pouquinho sobre como elas funcionam pra gente, assim como a gente fez com os capítulos do livro, né? Como elas fizeram ou estão fazendo sentido na nossa vida, como a gente enxerga que elas contribuem, né? Que elas nos beneficiam, e te convidar para experimentar, colocar em prática, testar, ver se também faz sentido. E claro, nem todo dia, todas as 11 estão assim, né, tão presentes. Então, pode ser que alguém caia na premissa 3 e não tenha ouvido a premissa 1 e 2. Se quiser pular, se todas as premissas nesse momento que tu está ouvindo essa introdução já tiverem sido publicadas, a gente pretende publicar uma por semana. Mas se no momento que tu tá ouvindo todas já tiverem sido publicadas e tu quiser te sentir assim, teu coração acelerou quando tu ouviu que você não precisa fazer tudo sozinha, pode ir direto para essa premissa. Não precisa ouvir na ordem, pode ouvir a que estiver ressoando mais nesse dia. Mas se estiver acompanhando, a gente vai lançar, a nossa intenção é lançar um por semana. Sim, e isso que tu trouxe eu queria sublinhar, de que não necessariamente todas vão fazer sentido todos os dias, e que a gente falou sobre coisas que a gente conseguiu fazer lá no começo desse episódio, e a gente não falou sobre as coisas que a gente não conseguiu fazer. Mas a prática com as premissas, elas são uma lente pra gente se guiar na prática imperfeita. Eu sinto que é muito importante ter os pés no chão. As 11 premissas são uma ferramenta para guiar a gente de para onde a gente quer caminhar. Eu também queria sublinhar que para a gente ter pensado em cada uma dessas premissas é porque esses são assuntos que a gente estava precisando trabalhar. Porque às vezes as coisas que simplesmente estão fluindo e a gente nem precisa olhar, a gente nem nomeia como premissa. Sim. Então elas só estão aparecendo como premissa. Elas não são premissas porque a gente já sabe, já domina, e
elas não são pré-requisitos para nada. Elas são premissas no sentido muito de valores, assim, né? De valores que nos orientam. E elas apareceram justamente porque são difíceis. As coisas fáceis a gente não precisou, né? A gente não, geralmente não está falando, né, sobre o que flui no dia. Então, se elas são desafiadoras para ti que está nos ouvindo, pode saber que elas são desafiadoras para nós. E eu queria te perguntar, Mari, se alguma delas, desde que a gente criou, que a gente nomeou todas, alguma parece que ficou mais fácil? Eu acho que eu estou muito melhor em entender que a alegria é revolucionária, em priorizar a alegria. Eu acho que eu estou muito melhor em celebrar, ainda é um grande desafio para mim. Eu, como todas as pessoas na nossa cultura praticamente, fui treinada para procurar os defeitos, as faltas, as falhas. Eu sou a minha crítica mais severa. E acho que, para mim, na minha prática, quando eu olho para a alegria revolucionária, ela traz essa dimensão em que a leveza e a zoeira e a bobajada e o meme de cachorrinho e essas coisas nutrem o trabalho profundo. Elas não são distrações, né? Então, a gente tá fazendo isso é importante, mas a gente tomar um vinho falando sobre o novo disco da Madonna é importante. Eu acho que eu melhorei em cuidar para que essas coisas leves e divertidas e alegres tenham espaço e conseguir não ficar culpada quando eu me entrego para a alegria e para as coisas que não necessariamente são, entre aspas, úteis, mas cuja única utilidade é a beleza e a alegria. Eu acho que eu melhorei muito. Continua sendo um dos meus top desafios, mas eu vejo que de 2018 para cá eu sou uma pessoa que consegue parar um pouquinho e gostar do jeito que a gente tá fazendo coisas, das coisas que a gente tá fazendo. E tu, qual que é pra ti uma que tu sente que já tá mais fácil? Eu não sei se está mais fácil, mas eu acho que é a que eu fui, tipo, a que eu mais melhorei. A que eu sinto que tá mais diferente. Então é a que eu sinto mais distância, assim, entre o ponto que eu tava e o ponto que eu tô agora. Eu acho que a minha produtividade não determina o meu valor. Eu tinha certeza que tu ia falar essa. Eu tinha certeza na minha vida, até a gente começar a gravar e ler. Nenhuma dúvida passava. Era como essa coisa que as pessoas falam do peixe que não enxerga água, sabe? Era o ar que eu respiro, a ideia de que o meu valor está no meu trabalho. Se eu entrego uma coisa, essa coisa é boa, todo o meu valor está naquilo que eu entrego. Era assim, como assim ter em outro lugar algum valor que não seja isso? É fruto de muito trabalho, muita terapia, muita meditação, muito estudo. Começar a contemplar como uma possível verdade a ideia de que eu tenho valor, que a minha existência é valiosa. Que mesmo que eu não faça nada, eu tenho valor. Mas esse foi um processo, curiosamente, eu acho que no processo da elaboração da tese, isso foi muito importante, essa noção. Embora escrever uma tese seja muito exigente e a gente se coloque, né, muita energia naquilo, eu não coloquei como é que eu vou dizer, a condição da minha validação, né, da minha existência, do meu valor pessoal, não está condicionado, não foi condicionado a eu conseguir terminar, a eu conseguir entregar, a eu ser aprovada. Eu senti que eu tinha uma coisa para fazer e essa coisa poderia beneficiar outras pessoas, que essa era a minha motivação para fazer, que eu tinha um aprendizado naquele processo e que aquilo seria benéfico, mas que independente de eu entregar ou não, que isso não ia me fazer tornar mais ou menos uma pessoa que merece viver. Ou viver bem. Ou viver bem, né? Nossa. Sentir
que isso, inclusive, trouxe alguma leveza, né, para os momentos mais difíceis, assim, um dia que me perguntaram, mas por que tu não desiste quando eu tava, né, muito de saco cheio, não queria mais, tipo, por que tu não desiste? Por que tu vai fazer? Por que tu não desiste? Qual é o problema de tu desistir? E daí eu pensei e falei, eu acho que isso que eu tô fazendo é benéfico para quem eu tô fazendo e também para mim, e eu não estou fazendo isso para me validar, né? Tanto que eu tenho o privilégio, né, a sorte da gente ter começado esse trabalho, essa empresa, essa coisa que a gente faz, esse negócio, e que é um caminho profissional que a gente está tomando. A vida acadêmica é medir o nosso valor pela nossa produtividade. Isso é É um fator de impacto. isso é tipo quantos artigos só tem o valor pelo que tu faz, né? E não precisar ficar presa nisso, né? Tendo uma outra perspectiva profissional que não fosse a vida acadêmica, me ajudou a dar bastante... poder enxergar isso de um jeito diferente, né? Então, esse eu sinto que é o que eu mais me transformei desde o começo. Eu mal vejo a hora da gente conversar sobre essa. Eu sinto que essa é... Agora, a alegria revolucionária ainda é muito difícil para mim. Sua produtividade não determina o seu valor, só para deixar bem claro, é extremamente desafiadora para mim. Todos os dias. E Sim. Muitas vezes eu derrapo e entro em buracos porque eu não consegui lembrar. Mas é isso, né? A gente continua voltando. E teve uma coisa que tu falou ali sobre... sem ferida, a gente não trabalha na cura. E a gente tá olhando essas 11 premissas sempre... Elas estão por baixo do que a gente está fazendo dentro do nosso trabalho, dentro do planejamento selvagem, mas também nas nossas vidas. Mas elas são feridas na nossa sociedade, né? Sim. Elas poderiam ter contrários. Eu poderia, tipo, você é responsável por aquilo que você quer que exista, é um antídoto para bom, as coisas são assim mesmo, sempre foi assim, não vai mudar nunca. Né? Ou você não precisa fazer tudo sozinha, tipo, o problema é teu, ninguém tem nada a ver com isso. Você não precisa fazer tudo sozinha. Desculpa, eu tive um problema de dicção. Então, sua produtividade não determina o seu valor. A gente sabe que é uma mensagem cultural muito forte na cultura dominante, que fratura a gente da nossa força criativa quando a gente entrega uma coisa e essa coisa não é o melhor que ela poderia ter sido, porque a gente fez só o que era possível nas circunstâncias. Às vezes a gente não dormiu, e a gente pensa, bom, ficou uma bosta, logo eu sou uma bosta. Isso. Desculpa se alguém tem uma criança na sala, eu falei palavrão. E assim, sucessivamente, né? A coisa do que o sucesso a todo custo é o que a gente tá trazendo um antídoto. Não. O sucesso vai ser uma força destrutiva se ele não vier com gentileza, com cuidado e se não for prazeroso. Trabalha lentamente, descansar é parte do trabalho. Não. Cara, escova teus dentes na tua casa, vai fazer cocô, fazer cocô na tua casa, trabalha enquanto eles dormem. Teu horário de almoço, tu tem que fazer tudo que tu precisa, o resto do tempo que a empresa tá comprando, né? Por exemplo, essa noção da vergonha de descansar que a gente tem, a vergonha que as mães têm de descansar, que vira que o trabalho, muitas vezes... Desculpa. Eu vou te trazer uma água. Que o trabalho vira o tempo para si. A Carol Berger estava falando sobre isso outro dia. Que coisa doida de ser mãe, que o meu tempo de trabalho é o que eu chamo de tempo para mim agora. Né? A vergonha de descansar tá num nível que tempo para mim é tempo para eu trabalhar. Sim. E, enfim... Não há foco sem distração, bom, se tu não tem foco, tu não vai conseguir nada na vida, né? É só dar um passo que ele te prepara pro próximo. Não, precisa saber exatamente o que tu tá fazendo, senão não vale nem a pena começar. E aí as pessoas passam 10 anos pensando na coisa perfeita sem dar o primeiro passo, porque tem que estar perfeito antes. Sua atenção é recurso finito e precioso, é o contrário do medo de perder, né? Do FOMO. Eu preciso ver o que está acontecendo no feed, eu tenho que estar informada em todas as notícias, e a gente acaba com essa poluição. Uma lista interminável de coisas para fazer é uma tática infalível para me aprisionar, é tipo... A mensagem é o antídoto daquela mensagem que diz: não, eu até posso fazer a coisa que é o meu sonho, a coisa que eu amo, mas primeiro eu preciso terminar tudo no que tá na minha lista. Sim. E essa lista nunca vai acabar, né?
A alegria revolucionária é o antídoto do ninguém pode estar feliz, porque olha toda a desgraça que está acontecendo no mundo. E não me leva a mal, a gente precisa sim olhar para a desgraça. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente traz a alegria para o pacote, né? Então, e a 11, né? Planejar é um ato criativo, a gente pode aprender a fluir com os ritmos da vida. É o oposto das mensagens é o antídoto para as mensagens de planejamento que fazem a gente se sentir insuficiente. Que é, bom, tu desenhou o plano, mas daí as coisas mudaram no meio, então o plano deu errado. Sim. Né? E tipo, não, o plano já tá... a coisa já começa quando eu começo a sonhar com ela. É um desvio só para dizer que a gente tá o tempo todo conversando com as feridas... quando a gente tá... E que as feridas não são só nossas. Exatamente. Quando a gente tá tentando fazer diferente, a gente precisa saber onde a gente mora, em que época vivemos, quais são as dores do nosso tempo, o que as outras pessoas ao nosso redor estão passando. Não é eu vou ficar ótima. E azar de quem tiver em volta, né? Não existe vida criativa cercada de aridez e de bloqueio. A vida criativa, ela é nutritiva e ela fertiliza, ela faz florescer, ela autoriza, né? Então, quando a gente traz essa prática das premissas para o cotidiano, da forma como é possível, a gente tá trabalhando em muitos níveis de jeitos que a gente não enxerga. Também, assim, não tem nada errado com a gente se priorizar, né? Mas também mostrando que existem jeitos diferentes de fazer as coisas. E isso pode ser muito subestimado, eu acho. Por um lado, a gente precisa reconhecer que não adianta só eu ficar ótima em um momento em que tantos sistemas, tantas camadas de sistemas estão em colapso. Então, a gente não está sugerindo que as 11 premissas são uma solução para todos os problemas da sua vida. Elas são também uma cura coletiva, uma cura das nossas feridas coletivas. Vamos conversar sobre elas, então. Ai, vamos, já estamos, né? Eu achei que tinha acabado o episódio ali. Tava com saudade, Mari. Eu também. Que bom que a gente tá juntas. Oi, voltei. Só para te dizer que o Planejamento Selvagem tá de portas abertas até março de 2022. Dá para saber mais e se inscrever lá no link planejamentoselvagem.com.br. A gente vai adorar saber como essa conversa ressoa por aí. Qual das premissas te parece mais nutritiva nesse momento e qual é a mais desafiadora? Conta pra gente. É só escrever para sim@planejamentoselvagem.com.br. Nosso desejo é que você sinta de verdade a sua vida criativa fluir como um rio saudável, de água bem limpa e forte. Que as suas criações, sejam quais forem, transbordem para o mundo, porque é disso que o mundo precisa.